Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bom Sucesso. E hoje vamos fazer um bom sucesso mesmo muito diferente. Trouxemos uma convidada que é investigadora. Bem, isto de fazer programas com investigadores, neste caso, para mais uma investigadora que veio da Guarda para o Algarve, para a Universidade, neste caso, e depois daqui para a Universidade de Évora, e depois para a Universidade de Madrid, e depois para Exeter, no Reino Unido, pode se tornar um programa difícil. Mas vocês vão ver quão fácil é falar do bom sucesso. Vamos falar de pessoas. Vamos falar como nós vivemos. E, em particular, como é que vive esta investigadora, a Daniela Nunes Pereira, que hoje acolhemos. E a primeira pergunta, que a vai deixar um pouco à vontade, porque é a vida dela. Como é que uma repositora de lojas aqui dos, enfim, mundanas, comerciais, e que também fez limpezas, a organização de espaços, mas espaços dentro das lojas, não é? E foi sistematicamente mudando de emprego no comércio local. Como é que chega a ganhar o prémio e a bolsa Marie Curie para os próximos anos, depois de já ter ganho N bolsas até agora pela Universidade Complutense de Madrid ou da Fundação para as Ciências e Tecnologias na Universidade Nova de Lisboa, fazendo doutoramento em Évora a partir de uma licenciatura na Universidade do Algarve. Que vida é essa? Eu, quando vi o seu currículo e os seus livros, já agora, a última edição, já está a fazer outro, tem este, vão ver este título, verdadeiramente impactante, mas sobre o livro falaremos mais tarde. Falaremos agora da investigadora Daniela Nunes Pereira, mãe, e consegue fazer isto tudo. Digam lá que se isto não é um bom sucesso. Muito bom dia, Olá. muito obrigada, Dr. Paulo, pela apresentação e pelo convite para partilhar a minha experiência. Eu sempre fui trabalhadora e estudante e essa parte sempre me fez desenvolver resistências e persistências e não desistir. A minha vinda para o Algarve prende-se com a paixão pelo património e pela arqueologia. E depois disso, através do professor José Eduardo Horta Correia, apaixonei-me pelas cidades, pela forma de fazer e de construir e de interpretar a construção das cidades, mas num século que é o século XV ou o século XVIII, onde se vê muitas transformações urbanas, sobretudo da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Como disse, sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo e só deixei de trabalhar a partir do momento em que ganhei uma bolsa de doutoramento na Universidade de Évora, no Centro de Estudos CIDEUS, e a bolsa era da FCT e da Cátedra Unesco. Concorri com este projeto dos espaços de mercado nas cidades portuguesas e tinha como orientador o professor Filipe de Mudo Barata, o João Brigola e um professor da Universidade Nova, o Eduardo Duarte. Sempre me ajudaram a investigar, a ler, a trabalhar, acompanharam todo o projeto sempre com muito interesse. Depois que acabei a tese, foi um período muito difícil. Não tinha emprego, não tinha trabalho. Tive a sorte de trabalhar na comunidade judaica de Lisboa, no processo de investigação dos passaportes portugueses, e foi isso que me fez voltar à investigação, porque tive praticamente para desistir por falta de trabalho. Foi 1 ano e meio sem trabalho. Entretanto, sempre me mantive atenta aos projetos internacionais, aos concursos internacionais, e foi nesse sentido que consegui a bolsa Juan de la Cierva na Universidade Complutense de Madrid. O processo era apresentar um projeto, conseguir uma tutora nessa universidade e entrar em contacto com ela e submeter na plataforma. Essa investigadora não me conhecia de lado nenhum, não sabia se eu era boa, se não era, se trabalhávamos um tema em comum que era
o comércio na cidade, a história urbana na cidade entre o período medieval e moderno, e submetemos e esperámos pela avaliação, que foi positiva. Concorreram mais de, sei lá, 150 mil pessoas, portanto são concursos competitivos, e é aqui que começa a viragem do meu percurso académico. Também tive a sorte de contar com alguns professores no pós-doutoramento, como o professor Francisco Azevedo Mendes, da Universidade do Minho, a professora Conceição Lopes, da Universidade de Coimbra, que sempre me incentivou, sobretudo nos estudos de caso de Coimbra e Beja, e também o professor Rui Manuel Loureiro, com quem eu ainda trabalho na divulgação do meu trabalho, e também sobre as questões do Algarve na primeira globalização. Aliás, sobre isso fez um livro primeiro, que é o de Lagos, não é? É. Precisamente. Nós temos o primeiro livro da investigadora Daniela, acho que foi aqui que eu a conheci, aí há uns anos atrás, e depois voltei de facto a encontrá-la naquela situação que ela já mencionou, por causa do cemitério judaico de Faro, que é outra circunstância histórica que merece muito o nosso cuidado e o nosso carinho e a nossa investigação, mas isso será tema para outra altura. Mas então começou por Lagos, não é? Sim, esta é a minha tese de mestrado, mestrado em História da Arte, e na História da Arte, no mestrado de História da Arte da Universidade do Algarve, estudam-se as cidades, a formação urbana das cidades. Tive como orientador o professor José Eduardo Horta Correia, que é o meu mestre, será sempre o meu mestre, e a professora Renata Malcher de Araújo. O professor Horta Correia, se não me engano, é natural de Vila Real de Santo António, e a professora já jubilada da Universidade do Algarve. Exato, e amigo, agora é amigo. Qual é o aspecto inédito deste trabalho? Identifiquei uma planta que pode ser do arquiteto Miguel de Arruda. A planta é esta? Não, essa é do Alexandre Massai, mas a planta, que está no Arquivo Militar de Estocolmo, desenha o projeto da fortificação de Lagos, mas é um projeto onde estão previstas a demolição de certas casas que impediam o percurso dos muros e dos baluartes. E essa é a novidade da tese. E depois a história é toda narrada a partir da fortificação, das transformações urbanas. E porque é que Lagos necessitava de ser fortificada? Por causa da pirataria, era o ponto de lançamento das embarcações para o resto do mundo, e precisava de ser fortificada justamente por isso. E depois a envolvência do arquiteto Miguel de Arruda, que desenhou outras fortificações, como em Mazagão, ou em São Salvador da Bahia. Depois também há outra. Mas é interessante é que, vejam, como é que de Lagos se chega a Exeter e ao mundo, não é? Bom, de facto, Lagos partimos por todo o lado. Eu tive a oportunidade de receber este livro já há uns anos atrás, e agora tive a oportunidade de ler este. Eu tenho que simplificar não só a conversa para mim, porque eu verdadeiramente não percebo grande coisa do que a nossa investigadora escreve e fala, e portanto tenho que simplificar. E na senda da primeira questão que lhe coloquei, um pouco intimista, peço desculpa, neste livro fala-se de coisas muito surpreendentes. Outra vez a história das mulheres também. Da Sardinha, uma mulher da Sardinha Viseu, o poder que ela tinha, até à mulher de Lolé em relação ao pão. As mulheres, de facto, estão na história. Agora já também lemos um artigo recente, que afinal elas também iam nas caravelas. Exato. E isto é só fantástico, de facto, vocês, enfim, surpreendem-nos sempre. Fala um pouco das mulheres no seu livro e a forma como elas, de facto, sempre mandaram no mundo, afinal. Desde do pão à sardinha. Ou sempre participaram da coletividade da cidade e do funcionamento da cidade. As mulheres, eu não tenho muitas mulheres como estudo de caso, mas sempre que me cruzo com uma mulher que tem uma importância na história urbana e sobretudo aqui na história do mercado, faço questão de explorar ao máximo essa situação. Mas no caso de Viseu,
a história tem que ser contada um bocadinho atrás. O bispo de Viseu mandou construir uns alpendres na parte de cima de uma varanda que ligava a Sé ao Aljube e na parte de baixo uns alpendres para as regateiras da cidade. Isto no século XVI. Mas como esta construção de edifícios gera... O que é que era mesmo regateiras? É que As eu estou a regateiras pensar? são as vendedoras ambulantes, bem. são vendedoras. No Brasil precisam perceber melhor este conceito. Não, mas está muito bem. Pois é verdade. Eu só estou aqui a introduzir. São palavras antigas que já não se usam, mas significa vendedoras de rua, da praça, sem um espaço assim muito físico. Não são propriamente aquilo que nós hoje chamamos de regateiras. Pronto. Sim, não são aquelas que regateiam. Também podem regatear o preço, elas também regateavam o preço. Mas no caso de Viseu, o concelho da cidade não impediu que o bispo construísse estes edifícios. E no século XVIII são as mulheres, as vendedeiras da sardinha, que dão conta da falta que esse edifício fazia para vender a sardinha, porque elas saem da praça e vão buscar umas pedras para depositarem a sardinha, não tinham um suporte para a sardinha. Então estas mulheres sim sabiam a falta que faziam certos edifícios para a venda dos produtos alimentares ou outros. E no caso de Lolé, há muitas viúvas que o seu modo de subsistência é fazer o pão e vender o pão, mas muitas tentavam fugir aos pesos e às medidas estabelecidas pelo concelho. E então inventavam desculpas, ou que eram viúvas, ou que eram... Mas também sabiam que elas eram necessárias para o abastecimento da cidade. E então também jogavam com esse poder de forma subtil. Há também uma senhora em Lolé que se nota que ela enviuvou e que tem o poder de angariar produtos dos vários mercadores rurais ou dos vários produtores rurais que podem vender na cidade. Portanto, ela está à frente de uma organização comercial. Muito bem. Isso leva-nos, de facto, ao âmago desta... Enfim, penso que é a sua tese de doutoramento, afinal, não é? Afinal, tem a ver com o poder, com os passos de mercado comercial e da introdução de elementos arquitetónicos que marcam a transição de poder entre o clero, enfim, o conselho, as autoridades do conselho, às vezes a nobreza, o rei, com as cartas de fraude e algumas vantagens que se dá, e o povo. É isto tudo, e muito mais do que isto, que este livro trata. E trata alguns casos no Algarve, vou citar de memória Lolé, que já mencionou, Tavira, Faro, já tratou de Lagos o suficiente no outro livro específico que já mencionou antes, e depois trata de mais de uma dezena de situações a nível nacional, em que na prática tenta estabelecer durante esses séculos estas transformações, como agora mencionou nestes pequenos pormenores, mas que marcam grandes pormenores precisamente naquilo que é a evolução urbana e que há tendências que, afinal, entre nós e aquilo que aprendemos de outras partes do mundo e que outros vieram para cá durante esse tempo, em que Portugal moldou, digamos assim, também um pouco a cultura do espaço que ia conhecendo, verdadeiramente, o que é que levou a que conseguisse descobrir que os alpendres, que agora mencionou, têm e as arcadas, têm esse impacto na vida das pessoas. Como é que, afinal, as pessoas viviam naquele tempo que, digo eu, era menos democrático, não é? Este estudo, este interesse pelos espaços de mercado e pela construção específica dos alpendres surgiu na monografia de licenciatura em Património Cultural, orientada pelo professor José Eduardo Horta Correia, que ele adora as beiras, e então ele falou-me na questão da Guarda. Fazer um estudo sobre a sede da Guarda. E eu sempre lhe disse, mas a mim o que me intriga mais é um edifício que está na Praça da Guarda, com colunas, à semelhança dos suportales espanhóis, e eu não sei para que é que aquilo servia. E quando comecei a investigar, eu li uns documentos transcritos pelo Branco Campo Freire, que é um historiador que transcrevia os documentos dos arquivos
e os compilou no Arquivo Histórico Português, e há uma passagem que o corregedor da cidade e alguns funcionários da cidade da Câmara da Guarda quer mudar o mercado que existia na igreja de São Vicente, perto da judiaria, para uma parte nova da cidade. E a minha questão foi: o que é que significa aquela mudança? O que é que vai acontecer com aquelas regateiras que vendiam ali há muitos anos o pão, o linho, o pescado? O que é que lhes vai acontecer? A história não é descrita de forma linear, mas vamos tendo notícias mais tarde do que é que aconteceu. E o que é que aconteceu? O mercado foi desviado ou deslocalizado para a igreja de Santa Maria do Mercado, que era gerida pela Ordem de Malta, ou seja, era uma subsistência para essa ordem, e mais tarde aparecem esses edifícios, que arquitetonicamente têm uma cronologia que pode ser próxima do século XV, XVI, por causa dos vãos que são chanfrados, o tipo de pedra, o tipo de coluna e capitéis. E no século XIX, a Câmara está a vender o espaço intercolúneo de vários mercadores a pessoas privadas para as fecharem e construírem casas. É só desse modo que nós sabemos que aqueles alpendres serviam para o mercado. E também para receber réditos, com certeza. Exatamente, para receber. Esta situação da mudança do mercado chegou ao rei. As regateiras disseram que o novo espaço era longe do espaço acostumado, porque aquele ficava numa rua que atravessava a cidade no sentido ao outro, e o novo espaço elas teriam que ir pagar mais dinheiro pelas novas estruturas, porque estas estavam velhas e não pagavam tanto. O rei não concordou com esta proposta do corregedor, mas obrigou-as a darem mais dinheiro para arranjarem os antigos alpendres, e o que eu acho, as conclusões a que eu chego, é que entretanto começaram a existir dois espaços de mercado, este mais antigo e o novo da Guarda. E o novo da Guarda, o que é que aconteceu ao novo mercado da Guarda? Estava também relacionado com a construção da Sé, que naquela altura estava a iniciar-se. Portanto, estava-se a centralizar um novo espaço na cidade, onde estavam sobrepostos vários poderes: o religioso, o económico, o social e o político, que aí também se fazia a Casa do Conselho. Estava-se a construir a Casa da Câmara e do Conselho, Esse voltada para sotaque o mercado. é de onde? De onde é que é natural? Da Guarda, sou natural da Estava Guarda. aqui agora a ver que estava a puxar muito a brasa à sua sardinha, no caso outra vez. Está bem, está bem. Ainda mantenho uma ligação muito forte com a cidade. Muito bem. Bem, isso é que é ser da Guarda para o Algarve e daqui para o mundo. Voltando aqui à nossa mundo e vivência na região, verdadeiramente como é que as pessoas passaram a viver? Ou seja, seja no livro sobre Lagos, de onde partiram as caravelas por aí. Depois, mais especificamente, Lolé, Tavira e Faro, que é o que trata neste segundo livro. E com essa experiência, afinal, Viseu, Guarda e outros que mencionam no livro, mais 10 casos a nível nacional, na sua perspectiva daquilo que foi formando a sua ideia dentro desses poderes, desses espaços, como é que as pessoas viviam? Como é que era a relação das pessoas entre elas, mas essencialmente como é que governavam a vida? Além de pagar impostos, continuamos a pagar todos os impostos, não é? A cidade é uma construção coletiva, não é? E os vários espaços, eles vão tendo importância consoante os usos, os simbolismos ou as transformações que vão tendo ao longo da vida. Não conseguimos dizer que no centro viviam as pessoas mais ricas e nos arredores as mais pobres, é misturado. Aqui com a construção, com os espaços de mercado, temos um certo vislumbre dos modos de vida da população e das várias camadas sociais, mas também dos desequilíbrios sociais, socioeconómicos que existiam nestas camadas. Eu estou-me a recordar, por exemplo, aqui só posso falar de como é que era o modo de vida dentro do contexto do espaço de mercado e dos mercados. Sei, por exemplo, que no caso de Beja, os mercadores mais ricos tinham possibilidade de
de pagar as lojas sob os alpendres, né? Aquele espaço intercolúneo entre os alpendres, enquanto que as vendedoras diárias elas ocupavam um espaço central, mas muito restrito em termos de horário e de espaço e também condições climatéricas. Portanto, vemos aqui uma desigualdade na forma de aceder ao espaço e de usar o espaço e até do tipo do que se pode vender. Ou só 3 peixes, ou só 3. Portanto, estava muito limitado. Portanto, vê-se aqui uma diferença social grande. Outros modos de vida se podem subtrair aqui do estudo dos espaços de mercado. Vemos 3 que estou-me a sentir a desviar. Não, mas veja, está a desviar, mas é a minha propósito, eu estou a provocar isso. Sim. A circunstância que nós vamos vendo, enfim, quando vamos lendo os seus livros, não é? É que a investigação suporta-se muito, enfim, nos novos modos e nos condicionamentos, seja do espaço, do acesso aos espaços, essencialmente, não é? Nos mercados, e muito dependente dessas condições pessoais, das pessoas acederem aos espaços. E nessa altura, como agora, há sempre um problema. Há os que têm acesso à oportunidade, porque têm dinheiro, e há aqueles que querem ter acesso à oportunidade e ter sucesso na vida, não é? Bom, enfim, ao menos ter uma vida remediada. O que se procura na prática é que em cada momento toda a gente tentou fazer a sua vida, ter o seu modo de vida dentro do espaço urbano, ou onde fosse. E quem não tinha, ora, punha-se numa caravela e ia à aventura, não é? É nesse sentido que a beleza e o interesse da sua investigação, que eu fui lendo durante estas 2 semanas que tive para ler, porque também é recente, o lançamento deste livro é muito recente, e também levou algum tempo para chegar cá quando eu o encomendei. O que mostra a meu ver, claro, também a influência dos italianos ou dos espanhóis, por exemplo, entre nós, não é? Que antes não havia menos, digo eu. Isso é interessante. Um pequeno retângulo como este abriu-se ao mundo de repente e levou, enfim, por aí, a nossa forma de estar. Mas essas influências, como é que as sente na sua investigação? Primeiro, não é um ato isolado nem puramente local. As influências nos espaços de mercado nas cidades portuguesas já vem desde a época romana. É mesmo, os elementos arquitetónicos, Exato. afinal, vieram de lá. Exato. Força, Exato. por favor. Vieram, é uma cultura urbana que está profundamente enraizada em todas as cidades europeias, que é de origem clássica, da Stoa grega para os mercadores gregos, ou o Fórum Romano para os mercadores do Império Romano. Quem trata bem disso é o professor Jorge Alarcão no seu livro Os Mercados Romanos, onde ele diz que a tipologia arquitetónica mais comum era os alpendres à frente de um edifício para proteger as mercadorias, os mercadores, mas também para controlar os circuitos urbanos dos comércios, e é esse tipo de conhecimento que sobrevive à Idade Média e depois é transformado a nível local. No caso das cidades do Algarve, estas são as primeiras a sentirem a necessidade destas infraestruturas para o comércio. A relação comercial que estas pessoas têm com o Mediterrâneo e também com a costa africana e depois transatlântica faz ver os homens bons das cidades, os representantes do Conselho, fazem mostrar ao rei as necessidades que existem de acolher o mercado e de o organizar. E sentem necessidade, sobretudo, de alpendres. Eles chegam mesmo ao alpendre para a feira, no tempo da carregação. É este tipo de trechos. Não são frases longas sobre o mercado, são estes indícios apenas que nos fazem a nós historiadores deduzir o que é que se está a falar, de que necessidades é que se falam. Por exemplo, em Lagos, em 1491,
nas cortes, eles referem mesmo que a cidade não está preparada para receber os homens que vão e vêm de além. Esta grande circulação de estrangeiros, de comerciantes interessados pelos produtos que vão e vêm, não tinha Lagos não tinha condições nenhumas para este tipo de comércio que estava a crescer. E qual é que é esta inovação de Portugal relativamente ao resto da Europa? Essa inovação é descrita inclusivamente por um italiano, um viajante italiano, que em 1580 está a descrever a zona ribeirinha de Lisboa, ele fica muito espantado como é que o rei Dom Manuel tem as casas dele em cima de umas tendas, em cima da casa da mina, em cima das tendas onde se vendia as especiarias e outros produtos de luxo. E ele fica muito espantado, porquê? Porque o rei não podia ser mercador, estava a fugir ao perfil de rei tradicional, da nobreza tradicional. Não só o rei, também os seus súbditos. E então a inovação é que o rei não é apenas senhor do comércio, como ele se auto-intitulou, ele submete o comércio sob os seus aposentos. E é esta novidade que o viajante anónimo italiano vê na cidade portuguesa. E a Lisboa é um reflexo de todas as cidades, sobretudo as costeiras, onde há a descida da colina, do castelo fechado, para a ribeira, abrem-se para o porto, para o rio, para o comércio. É esta a novidade do urbanismo, digamos assim, português. Uhum. Bom, também neste livro é um assunto que a mim me interessa muito e que se mantém uma certa visão em algumas cidades do país, talvez menos no Algarve, que é a disputa entre o clero e o regedor, ou o município, dos espaços, não é? Da sua influência nos espaços e junto das pessoas. E é muito interessante ver que, afinal, é sempre a mesma circunstância, é o poder, é a disputa do espaço, é a afirmação dos vários poderes. Naquela altura, o clero e a igreja ainda tinham um poder maior que hoje têm. E, precisamente, nota-se na sua abordagem essa tensão latente entre os interesses vários, não é? E sempre marcado por quem é que recebe, afinal, as vantagens. Estes edifícios para o comércio, caracterizados por arcadas abertas no piso inferior dos edifícios, são edifícios que cruzam muitas funcionalidades, não é funcionalidades, mas cruzam muitos proprietários. De quem é que é o lote, de quem é que é a casa, de quem é que arrenda, de quem é que vende lá, de quem é que compra. Portanto, esta multipropriedade gera tensões entre quem é que deve receber os lucros gerados por estes edifícios e a quem é que se paga estes aforamentos, digamos assim, de lojas. E este tipo de tensões é transversal em quase todas as cidades, sempre que há a construção de alpendres. E alpendres pode ter também outros sinónimos, que é botica, loja, tendas. Geralmente, sabe-se que em termos físicos é a construção de um pilar com uma cobertura, com casas ou não por cima. E no Porto, por exemplo, ou mesmo em Porto Alegre, quando um fidalgo da Casa do Rei quer construir na Praça de Porto Alegre umas casas com arcos iguais às que já existiam ao lado dele, onde havia lojas, o Conselho, quando faz o contrato, diz que o arco, a rua ou o espaço por baixo dos arcos são do Conselho para construir boticas, ou seja, lojas. Portanto, deixa logo estabelecido no contrato que aquela parte de baixo não é dele, para não haver este tipo de tensões. Muitas vezes era o rei que dizia onde, quando e como é que estas estruturas eram construídas para poder controlar os circuitos comerciais nas cidades. Se houvessem muitas e dispersas, seria muito difícil em termos de gestão.
E mais outra curiosidade, por exemplo, na Rua Nova dos Mercadores em Lisboa, onde várias casas eram de vários proprietários, inclusive é do Hospital de Todos os Santos, as casas do rei tinham a esfera armilar na porta para saber que a gestão daquelas casas pertencia à Ali coroa. paga-se ao rei. Exato, exatamente. Muito bem. Bom, agora uma pergunta que devem estar a fazer desde que eu comecei esta conversa com a investigadora Daniela Nunes Pereira. Para que é que isso serve? Nos dias de hoje, estas investigações do que vem para trás, destes contextos todos que menciona, onde é que quer chegar? Para que é que acha que isto vai servir? E já agora uma pergunta que fica para a segunda, para o nosso final. O que é que vai fazer com o prémio Marie Curie nos próximos anos? Com a Bolsa Marie Curie? Depois disto, o que é que vem a seguir? Mas verdadeiramente, Sim. eu estava aqui a ler isto e estava a ver algumas circunstâncias com um sorriso sobre o que se passa hoje, não é? E estava a perguntar, mas o que é que leva alguém, não só no seu caso, como outras pessoas que relatam e que estudam as circunstâncias do passado mais recente, a investigar para que façam uso de quê? Qual a utilidade? O estudo do património urbano e da cidade e da evolução da cidade serve sobretudo para percebermos a nossa herança e preservarmos as cidades. É o grande objetivo destes estudos, é dar valor ao património histórico que temos, não é? Muitas vezes é destruído porque não se sabe a importância que desempenhou num determinado tempo. E sem essa história, nós não sentimos nenhum apego por aquele edifício. E daí as grandes destruições que estão a acontecer hoje em dia nas câmaras todas, de edifícios com um valor patrimonial imenso, mas que não se sabe e desconhece a história desses edifícios. No caso deste livro, ele conta a origem de muitas praças das cidades portuguesas. Sem este estudo, nós não as entendemos. Para que é que servia aquela Casa da Câmara? Porque é que aquela Casa da Câmara tinha arcos no piso inferior? Porque é que aquela Casa da Câmara é diferente das do Norte e do Sul? E são essas histórias que nos permitem ganhar amor pelo nosso património. Seja de outras cidades ou nós gostamos de ver uma cidade com o património preservado. Então, o grande objetivo deste livro é a valorização do património urbano das cidades portuguesas. Portanto, a partir do dia 12 de outubro, os autarcas portugueses eleitos, o melhor é encomendarem para o seu município esta investigação, porque alguém que vos vai fazer oposição também vai comprar. E agora com o prémio e a Bolsa, eu penso que já é a terceira Bolsa que recebe, sendo que esta é a mais conhecida em termos europeus. Para onde é que vai agora? O que é que uma mãe da guarda que chega ao Algarve e que vai até Madrid e depois, aliás, passando por Évora e Exeter, e agora onde é que vai? Bom, primeiro tenho o apoio do meu marido, que também é arqueólogo e também se interessa por estes temas do património urbano. Então leva o marido na mala e pronto, vão para aí. Vamos gerir o tempo, ora cá, ora lá, vamos gerindo. Mas as bolsas Marie Curie são muito generosas e pagam a mobilidade da família. Portanto, nesse aspecto está salvaguardada a mudança. E vais estudar o quê? Na Marie Curie vou continuar o projeto que iniciei na Complutense de Madrid. Inicialmente eu propus-me a estudar os modelos urbanos ibéricos que foram levados para as cidades ibero-americanas. Como é que foram implementados lá. Nomeadamente no Brasil. No Brasil também. O EUD está ali completamente a perceber o que é que nós estamos para aqui a dizer, o que é que levamos para lá. Nada, já lá estava tudo, porque é que a gente tinha que levar alguma coisa? Levávamos um guia com a forma da cidade que deveria ser desenhado, com elementos urbanos reconhecíveis, uma praça mais ou menos regular, com o edifício da Câmara, da Igreja, possivelmente um pelourinho, e que era adaptado à geografia e à topografia e também ao clima da cidade. Fizemos isso em Mazagão, com um projeto semelhante ao que foi feito de lá, que levavam um guia e adaptam ao terreno. Ali levavam a cidade desenhada, adaptam ao terreno.
E em Espanha, e agora na Bolsa Marie Curie, o que eu vou estudar, investigar, é de que forma é que foram implementados. Sabemos que levamos, o que é que levamos, mas agora, em termos práticos, o que é que aconteceu? Há um passo muito importante. Aconteceu onde? Por exemplo, Nas na América do Sul. Sim, nas cidades ibero-americanas. Por exemplo, a cidade que mais documentação tem sobre estes temas, ou que podem ser explorados estes temas, é o México, que é a grande cidade. E há uma passagem da Lei de Índias, que é uma compilação das normas urbanas que já se faziam desde o século XV e que o rei Dom Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, manda compilar. E há uma passagem muito, muito interessante que eu vou explorar neste, que é o mote da investigação para este projeto da Marie Curie, que é como é que devem ser as praças e o que é que devem ter as ruas que saem imediatamente das praças. Devem ter só portales ou portales para os mercadores. Portanto, eles logo ali determinam fisicamente como é que é o mercado. É na praça e nas ruas adjacentes. Acontece que no México a comunidade indígena já tinha um mercado estabelecido, com redes comerciais estabelecidas, e que eles não aceitam esse tipo de forma urbana. E então quem é que se adapta? Os modelos ibero-americanos adaptam-se à realidade indígena. Local, sim. E depois, ao longo dos séculos, há ali um conjunto de tensões a quem pertencia àqueles terrenos, a quem não pertenciam, a quem pertencia a quem não pertenciam, e onde é que os colonizadores vão implementar este tipo de soportá-los em torno dos mercados indígenas, que se chamavam naquela época Tiangui, pelo menos na cidade do México. Muito bem. Até quantos anos vai levar agora com essa bolsa e até fazer esse estudo para, enfim, para o sul da América, pelo menos? É uma bolsa, a minha vida vai sempre andar de projeto em projeto, de submeter projetos atrás de projetos, porque este só tem uma durabilidade de 2 anos e depois terei que estar atenta, como sempre estive, a outros concursos Então, daqui a 3 anos internacionais. teremos aqui São Paulo, México e por aí fora. São Paulo não. Um novo estudo. Teremos, se calhar, São Salvador da Bahia, porque eu estou a estudar os séculos XV a XVII, claro. A cidade do México. Estava a ser simpático ali para o nosso realizador, que ele estava ansioso. E então ela não vai a São Paulo? Não vai. Eu gostava de ir. Vai a Salvador da Bahia, porque tem sentido no contexto em que está a fazer o estudo. A cidade do México, São Luís de Potosí, que é na Bolívia, e também São Miguel da Guatemala, ou Santo Domingo da Guatemala. Sim. São estes estudos de caso. E depois Salvador da Bahia? Salvador da Bahia. Portanto, também. daqui a 2 ver anos... o caso, para estudar o contexto espanhol e o contexto português. Só para termos um vislumbre das diferenças. É preciso estar sempre diferente para comparar. Bem, vocês vejam só. De repositora de algumas lojas aqui da nossa cidade, não é? Para conseguir tirar o curso. Já sei que andou de emprego em emprego, não é? Como, aliás, muitos jovens. E, de repente, abre e traz o mundo todo para Portugal. E até faz com que editoras estrangeiras vendam livros a um preço exorbitante, como é o caso. Mas tem uma vantagem. Podem comprar isso por capítulos, em PDF, ou a fazer o download do e-book, que é muito mais acessível e é igualmente interessante. Eu, aqui na Connect TV, o nosso realizador, o Iaúdes, que vem de São Paulo, não me deixa trazer e-books, que não passa, não é? E então tive de trazer o formato inteiro. E daqui a 2 anos, vamos lá ver se mantém este sotaque da Guarda, quando regressar aqui à Connect TV, já com a nossa difusão nacional, que novas é que nos traz do Atlântico, do lado de lá, dado que começou o seu livro, o primeiro, sobre Lagos, sobre a ida. Eu não resisto a fazer uma pergunta que sei que vai ter... Os investigadores têm este problema. Nós podemos fazer as perguntas que quisermos, mas eles, se não conseguirem comprovar nos factos, se não tiverem investigado, não respondem. Enfim, não é? Verdadeiramente, a vida a bordo das caravelas e para onde foram e quando voltaram,
E nas cidades, enfim, nas vilas da altura, que estudou, as pessoas, em relação àquilo que conhecemos hoje, não é? Como é que era, sinceramente, como é que as pessoas, afinal, comiam? Claro que comiam. Vamos dizer que tinham hábitos de higiene, as que eram possíveis. É verdade aquela expressão que aqui vai água, que é o esgoto na rua, que mandava-se o que havia dentro de casa para borda fora. Neste caso não é pelo barco era a parte fácil. Mas isto agora é mesmo só para nós aliviarmos a tensão no final do Sim. livro e antever o que é que vai daqui a 2 anos a trazer-nos. Essa circunstância, as pessoas depois de pagar os impostos ainda tinham condição para viver e como é que era verdadeiramente Boa a vida familiar. essa Aqui vai expressão, água. aqui vai água, não sei se era bem assim, porque, por exemplo, nas posturas municipais eles era muito rígida a higiene urbana. Nada dessas coisas poderiam ser mandadas ao público. Aliás, o rei Dom Manuel muitas vezes estabelecia que cada morador da sua casa deve ter a parte a parte da frente correspondente à sua casa limpa. E a questão da mudança dos mercados de um sítio para o outro também tem a ver com essa higiene urbana. Muitas vezes a venda do peixe já não se coadunava, por exemplo, com o adro da igreja, onde se faziam grandes cerimónias, onde muitas vezes tinham reuniões concelhias, e eles tentavam, desde o século XIV, sempre tentaram separar o mercado Sim, menos sim. higiênico Sim, sim. para partes mais secundárias da cidade. Bom, então afinal nós temos que voltar a repristinar, como se diz em direito, a repor a ordem de Dom Manuel I, que é cada um de nós ter pelo menos a parte da sua frente, da sua casa limpa para todos os outros e a parte do comércio. Bom, verdadeiramente, afinal, nós estávamos a considerar que os nossos antepassados tinham outros hábitos e felizmente já há muito tempo que nós vamos às vezes perdendo hábitos, bons hábitos. Foi um prazer e conseguimos, acho eu, para o nosso público, traduzir o que são duas obras notáveis de uma investigadora que surpreende a todos os níveis, enfim, da sua vida pessoal até ao mundo que vai trazendo aos livros e que vai trazendo a Portugal, e a afirmação do bom sucesso que é, afinal, continuar a estudar. E vai continuar a estudar e nisso nós temos que apoiar e agradecer. A forma de apoiar é as câmaras municipais, pelo menos aquelas que são aqui tratadas e outras, adquirirem para a sua biblioteca municipal este magnífico livro. Muito Muito obrigado. obrigada, Dr. Paulo, pelo convite. Muito obrigado. Até ao próximo bom sucesso.